Neste vídeo, desvendaremos como Davi, um jovem pastor com idade entre 14 e 17 anos, se viu envolvido em um acontecimento que mudaria o curso da história. O que torna essa narrativa ainda mais intrigante é o fato de que Davi sabia o que o exército e o rei não sabiam. Com isso, Davi se tornou uma figura notável e suas ações e decisões nesse grande dia reverberam através dos tempos. Sejam todos bem-vindos ao canal Grato Amor. Convido você a se inscrever no canal para receber todos os outros conteúdos como este. Sem mais delongas, vamos ao vídeo. O jovem Davi possuía um conhecimento e um temor profundo ao Senhor que a maioria das pessoas naquela época não tinham. Davi era um jovem diferenciado dos seus irmãos quando se tratava de comunhão com Deus. 1 Samuel 17 nos diz: E os filisteus ajuntaram as suas forças para a guerra e congregaram-se em Socó, que está em Judá, e acamparam-se em Éfes-Damim. Porém Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no vale de Elá, também conhecido como Vale do Carvalho, e ordenaram a batalha contra os filisteus. E os filisteus estavam num monte de um lado, e os israelitas estavam num monte do outro lado, e o vale estava entre eles. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, de Gate, que tinha de altura 6 côvados e 1 palmo, aproximadamente quase 3 metros de altura. Usava um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas de bronze que pesava 60 quilos. Também usava caneleiras de bronze e carregava no ombro um dardo de bronze. A haste de sua lança era pesada e grossa, como o eixo de um tear, e a ponta de ferro da lança pesava cerca de 7 quilos. Seu escudeiro caminhava à frente dele. Golias parou e gritou para as tropas israelitas: Por que saíram todos para lutar? Eu sou filisteu e vocês são servos de Saul. Escolham um homem para vir aqui e lutar comigo. Se ele me matar, seremos seus escravos. Mas se eu o matar, vocês serão nossos escravos. Desafio hoje os exércitos de Israel. Mandem um homem para lutar comigo. Quando Saul e os israelitas ouviram isso, ficaram aterrorizados e muito abalados. Davi era filho de Jessé, efrateu de Belém, na terra de Judá. Na época do rei Saul, Jessé já era idoso e tinha 8 filhos. Os 3 filhos mais velhos de Jessé, Eliabe, Abinadab e Simeia, haviam se alistado no exército de Saul para lutar contra os filisteus. Davi era o mais novo. Seus 3 irmãos mais velhos seguiam o exército de Saul, enquanto Davi ia e voltava para ajudar seu pai a cuidar das ovelhas em Belém. Durante 40 longos dias, o campeão indomável, Golias saía diariamente do acampamento filisteu, desafiando os exércitos de Israel a enviarem-lhe um oponente à altura. Um dia, Jessé disse a Davi: Leve depressa para seus irmãos que estão no acampamento este cesto com grãos tostados e estes 10 pães. Leve também estes 10 queijos para o capitão deles. Veja como estão seus irmãos e traga notícias deles. Os irmãos de Davi estavam com Saul e o exército israelita no vale de Elá, lutando contra os filisteus. Davi deixou as ovelhas com outro pastor e na manhã seguinte partiu bem cedo com os presentes, como Jessé havia ordenado. Chegou ao acampamento quando o exército israelita saía para o campo de batalha com gritos de guerra. Logo, filisteus e israelitas estavam frente a frente, exército contra exército. Davi deixou suas coisas com o responsável pelos suprimentos e correu até a frente de batalha para saudar seus irmãos. Enquanto falava com eles, Golias, o guerreiro filisteu de Gate, saiu das fileiras do exército filisteu. Davi o ouviu gritar seu desafio habitual. Quando os israelitas viram Golias, começaram a fugir, apavorados. Vocês viram aquele homem? Ele sai todos os dias para desafiar Israel. O rei ofereceu uma grande recompensa para quem o matar. Dará uma de suas filhas como esposa e isentará toda a família dele de pagar impostos. Então Davi perguntou para os soldados que estavam por perto: O que receberá o homem que matar esse filisteu e acabar com suas provocações contra Israel? Afinal de contas, quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo?
Os soldados repetiram o que tinham dito e confirmaram: sim, essa será a recompensa para quem o matar. Quando Eliabe, irmão mais velho de Davi, o ouviu falando com os soldados, ficou furioso e perguntou: o que você está fazendo aqui? Não devia estar tomando conta daquelas poucas ovelhas? Conheço sua arrogância e suas más intenções. Você quer apenas ver a batalha? O que eu fiz agora? Disse Davi. Só fiz uma pergunta. Então foi até outros soldados, fez a mesma pergunta e recebeu a mesma resposta. Alguém contou ao rei Saul o que Davi tinha dito, e o rei mandou chamá-lo. Davi se dirigiu a Saul e afirmou que ninguém deveria ter sua coragem diminuída por causa dele. Ele se ofereceu para enfrentar Golias. Mesmo assim, Saul ainda tinha dúvidas sobre a capacidade de Davi. Saul respondeu: você não conseguirá lutar contra esse filisteu e vencer. É apenas um rapaz, e ele é guerreiro desde a juventude. Davi, porém, insistiu: tomo conta das ovelhas de meu pai, e quando um leão ou um urso aparece para levar um cordeiro do rebanho, vou atrás dele com meu cajado e tiro o cordeiro de sua boca. Se o animal me ataca, eu o seguro pela mandíbula e dou golpes nele com o cajado até ele morrer. Fiz isso com o leão e o urso, e farei o mesmo com esse filisteu incircunciso, pois ele desafiou os exércitos do Deus vivo. E disse ainda: o Senhor que me livrou das garras do leão e do urso também me livrará desse filisteu. Por fim, Saul consentiu. Está bem, então vá, disse, e que o Senhor esteja com você. Finalmente, após alguma persuasão, Saul concordou com a ideia de uma batalha entre Davi e Golias. Então Saul deu a Davi sua própria armadura, incluindo uma couraça e um capacete de bronze. Davi prendeu a espada sobre a armadura e tentou dar alguns passos, pois nunca tinha usado essas coisas. Não consigo andar com tudo isso, pois não estou acostumado, disse a Saul, e tirou a armadura. Pegou 5 pedras lisas de um riacho e as colocou em sua bolsa de pastor. Armado apenas com seu cajado e sua funda, foi enfrentar o filisteu. Golias, com seu escudeiro à frente, caminhava em direção a Davi, rindo com desprezo do belo jovem ruivo. Quando Golias finalmente se aproximou de Davi, ele o ridicularizou e menosprezou por sua aparência jovem e humilde. Golias usou palavras insultuosas e desafiadoras para menosprezar Davi e zombar de sua presença na batalha. No entanto, Davi não se deixou abalar por essas palavras depreciativas. Ele demonstrou perseverança e coragem, recusando-se a ser intimidado. Davi enfrentou o desrespeito de várias direções, seja de seu irmão, do gigante Golias ou até mesmo do rei Saul. No entanto, ele permaneceu firme em sua confiança, continuou enfrentando os desafios e não se deixou abalar pelo desrespeito. Venha cá, e darei sua carne às aves e animais selvagens, berrou Golias. Davi respondeu ao filisteu: você vem a mim com uma espada, uma lança e um dardo, mas eu vou enfrentá-lo em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, que você desafiou. Hoje o Senhor entregará você em minhas mãos, e eu o matarei e cortarei sua cabeça. Então darei os cadáveres de seus homens às aves e animais selvagens, e o mundo todo saberá que há Deus em Israel. E todos que estão aqui reunidos saberão que o Senhor salva seu povo, mas não com espada nem com lança. A batalha é do Senhor, e ele entregará vocês em nossas mãos. Quando o filisteu se aproximou para atacar, Davi foi correndo enfrentá-lo. Enfiou a mão na bolsa, pegou uma pedra e atirou-a com sua funda. A pedra acertou o filisteu na testa e ficou encravada ali. E Golias caiu com o rosto em terra. Assim, Davi venceu o filisteu e o matou com apenas uma funda e uma pedra, pois não tinha espada. Em seguida, correu até o filisteu, puxou da bainha a espada dele e a usou para matá-lo e cortar-lhe a cabeça. A lição aqui é que enfrentaremos menosprezo e desrespeito em várias etapas da vida, mas não devemos permitir que essas atitudes nos definam. Devemos continuar avançando, estabelecendo padrões exemplares de conduta e mantendo a confiança em nosso propósito. No entanto, Davi não foi tomado pelo medo diante de Golias. Enquanto todo o exército de Israel, inclusive Saul, estava aterrorizado, a primeira razão para a coragem de Davi
foi sua profunda confiança no Deus verdadeiro e vivo. Ele não estava focado apenas nos perigos imediatos ou nas recompensas futuras da batalha. Davi estava profundamente preocupado com a honra do Deus vivo e com a reputação de Israel. Ele viu o desafio de Golias como uma afronta ao Deus de Israel, algo que deveria ser enfrentado em nome do Senhor dos Exércitos. Davi não estava interessado apenas nas recompensas terrenas da luta ou no prestígio da vitória. Seu foco estava na defesa da honra do Deus vivo. Isso claramente mostra que Davi tinha um coração alinhado com o coração de Deus. Ele compartilhava as preocupações divinas e via os desafios de uma perspectiva espiritual, não apenas material ou carnal. Quando os homens de Israel falaram sobre o desafio de Golias, Davi viu muito mais do que um filisteu incircunciso. Ele viu um desafio contra os exércitos do Deus vivo. Ao se deparar com a ameaça de Golias, Davi se destacou ao abordar a situação de uma perspectiva alinhada com a vontade de Deus. Ele não se limitou às aparências físicas ou táticas da batalha. Enquanto os homens de Israel viam a situação apenas com olhos humanos, Davi enxergava através da perspectiva divina. Davi nos ensina que a verdadeira ousadia não é alimentada pelo ego, mas pelo propósito de Deus e pela crença em sua presença ativa nas batalhas que enfrentamos. Ele agiu não por busca de reconhecimento pessoal, mas com o desejo de honrar e trazer glória ao Senhor. Sua motivação transcendia o ego, centrando-se na presença divina em Israel, que devia ser reconhecida por todos. Quando os filisteus viram que seu melhor guerreiro estava morto, deram meia volta e fugiram. Os soldados de Israel e de Judá soltaram um forte grito de vitória e perseguiram os filisteus até Gate e até os portões de Ecrom. E os corpos dos filisteus mortos e feridos ficaram espalhados pelo caminho de Saarim até Gate e Ecrom. Então o exército israelita voltou e saqueou o acampamento abandonado dos filisteus. Davi levou a cabeça do filisteu para Jerusalém, mas guardou as armas dele em sua própria tenda. Quando Saul viu Davi sair para lutar contra os filisteus, perguntou a Abner, o comandante de seu exército: Abner, quem é o pai desse rapaz? Não faço ideia, ó rei, disse Abner. Então descubra quem é o pai dele, ordenou. Assim que Davi voltou, depois de matar Golias, Abner o levou a Saul. Ele ainda carregava a cabeça do filisteu em suas mãos. Saul perguntou: Quem é seu pai, meu rapaz? E Davi respondeu: Sou filho de Jessé, que vive em Belém. Inscreva-se no canal e ative o sininho para receber as notificações de novos vídeos. Compartilhe esse vídeo com familiares e amigos, pois todos são bem-vindos para crescer na fé e no amor do Senhor. Em Jesus encontramos o amor verdadeiro e a salvação eterna. Somos gratos por sua presença ao nosso canal Grato Amor, onde a gratidão e amor se encontram. Que a graça e a paz do Senhor estejam sempre com vocês.